A gente conhece bem a história de como os 12 apóstolos foram chamados, né? Mas e o que aconteceu com eles depois? Pois é, os destinos deles são um verdadeiro quebra-cabeça histórico, uma mistura de relatos da Bíblia, tradições antigas e, sinceramente, muito mistério. Bora mergulhar nisso. A grande pergunta é essa: como foi o fim da vida daqueles que receberam a missão de espalhar uma mensagem pelo mundo inteiro? Eles largaram tudo, profissão, família, mas o que será que o futuro reservava para eles? O final da jornada é bem menos documentado que o começo, isso é um fato. Para tentar entender o que aconteceu, a gente precisa juntar peças de vários lugares. O Novo Testamento dá alguns detalhes, claro, mas muita coisa que se sabe vem de textos que vieram depois, como os apócrifos, sabe, aqueles escritos que não entraram na Bíblia, e também de tradições passadas de boca em boca. E é importante saber que, muitas vezes, essas fontes não batem, criando versões diferentes da mesma história. Bom, aqui está o nosso roteiro para essa análise. Vamos começar com o cenário da missão deles, depois a gente passa pelo destino do círculo mais próximo, os mártires, aqueles cujos mortes são um mistério, a história bem particular do traidor e, para fechar, o legado que todos eles deixaram. Então, depois da morte de Jesus, os apóstolos receberam uma ordem: levar a mensagem dele ao mundo. Só que naquela época, ser seguidor dessa nova fé era uma coisa muito perigosa. A perseguição era pesada, e assim como o mestre deles, muitos acabaram enfrentando fins brutais por causa do que acreditavam. Vamos começar com os três que eram considerados o núcleo duro, os mais próximos de Jesus: Pedro e os irmãos Tiago e João. As histórias deles são umas das mais conhecidas e também das mais dramáticas. Primeiro, Pedro, o pescador que se tornou de fato o líder da igreja que estava nascendo. Por ser o mais velho dos discípulos, ele acabou virando a figura central nos primeiros anos do movimento. Essa passagem é super famosa, né? Ela é a base da autoridade de Pedro. E com essa baita responsabilidade, ele liderou a missão por uns 35 anos depois da morte de Jesus, ajudando a espalhar a mensagem de Jerusalém até chegar no coração do império, lá em Roma. E o fim dele é uma das imagens mais poderosas do cristianismo primitivo. Lá em Roma, a tradição diz que ele foi condenado à crucificação, mas fez um último pedido: que fosse virado de cabeça para baixo. Um ato final de humildade daquele que era chamado de a Rocha. Agora, o destino dos irmãos Tiago e João, que tinham o apelido de Filhos do Trovão, nossa, não poderia ter sido mais diferente. Tiago foi o primeiro dos 12 a morrer, executado por ordem do rei Herodes. Aliás, é o único martírio de um apóstolo que está registrado na Bíblia. Já o irmão dele, João, viveu uma vida incrivelmente longa. A tradição conta que ele sobreviveu a uma tentativa de execução em óleo fervente e a um exílio, morrendo bem velhinho de causas naturais. Além desse círculo íntimo, muitos outros apóstolos levaram sua missão para terras bem distantes. E para eles, a tradição também relata fins violentos, de sacrifício mesmo. E aqui dá para ver bem o alcance global e o custo altíssimo dessa missão. A tradição conta que André, irmão de Pedro, foi para a Grécia e morreu numa cruz em forma de X. Bartolomeu teria ido até a Armênia e o relato diz que ele teve uma morte terrível. Tomé levou a mensagem até a Índia, bem longe, e Judas Tadeu foi martirizado na Mesopotâmia. O que isso mostra? Que a fé deles os levou para os confins do mundo conhecido na época, e para muitos, o preço desse compromisso foi um fim brutal. Agora, a história começa a ficar ainda mais complexa. Para vários apóstolos, simplesmente não existe um consenso sobre como eles morreram. As tradições se contradizem e o destino final deles fica, bom, envolto em mistério. Pega o caso de Mateus, o coletor de impostos que virou evangelista. Uma tradição diz que ele foi martirizado na Etiópia, morto à espada. Mas outra versão afirma que ele morreu de causas naturais. A história não nos dá uma resposta definitiva aqui. Com Felipe, a mesma coisa. A missão dele o levou para a Ásia, mas como ele morreu? Alguns relatos falam de morte natural, de velhice. Outros descrevem um martírio super violento em Herápolis, seja enforcado, apedrejado ou crucificado. A verdade histórica é incerta. E a incerteza continua, viu? Para Simão, o Zelote, as tradições vão de ser cerrado ao meio até ser queimado vivo. Já para o outro Tiago, o filho de Alfeu, os relatos falam ou de crucificação no Egito ou de apedrejamento em Jerusalém. Essas histórias conflitantes mostram como é difícil reconstruir esses eventos com certeza. Agora, a gente muda o foco para a história de um apóstolo cujo fim não é um mistério, mas sim uma tragédia muito bem documentada: Judas Iscariotes. A sequência de eventos aqui é bem clara e devastadora. A traição pelo dinheiro,
o remorso que bateu logo em seguida, quando ele percebeu o que tinha feito, a rejeição quando tentou consertar o erro e, por fim, o desespero que foi tão grande que o levou a tirar a própria vida. A história de Judas é um alerta sobre culpa e consequências. Então, o que tudo isso significa no final das contas? As mortes individuais desses homens, sejam elas heróicas, trágicas ou misteriosas, fazem parte de um legado coletivo muito, mas muito maior. Depois da traição e morte de Judas, sobraram 11. Esse número é fundamental. 11 homens que, mesmo perdendo seu líder e enfrentando uma perseguição mortal, não desistiram. Eles seguiram em frente e essa perseverança foi a chave para o crescimento do cristianismo primitivo. No fim, o que une todas essas histórias é uma convicção assim inabalável. Eles abandonaram tudo, enfrentaram o pior que o mundo podia oferecer, e as mortes deles, em vez de apagar o movimento, acabaram se tornando sementes, histórias de inspiração que fortaleceram a fé de muita gente. O legado deles é sobre o poder de uma crença pela qual se está disposto a morrer. E isso nos leva à nossa reflexão final. As histórias do fim da vida dos apóstolos não são só sobre a história antiga. Elas levantam uma questão sobre a natureza da convicção. As mortes deles foram, de várias maneiras, o começo de uma história global que continua até hoje. O que o exemplo de tanto sacrifício por uma crença nos diz no mundo atual? É algo para se pensar.